Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de proporção. Então, vamos à primeira informação que temos. Observe que uma sentença matemática que expressa uma igualdade entre duas razões, ela é chamada proporção. Ou seja, proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, observe que aqui colocamos dois exemplos. 1/10 é igual a quem? A 2/20. Então, é o quê? É uma proporção. E aqui, 2/4 igual a 6/12 também é uma proporção. Note que eu tenho uma igualdade aqui entre duas razões aqui. E observe que essas frações aqui, 1/10 e 2/20, são frações o quê? São frações equivalentes. Observe no segundo caso também, 2/4 e 6/12 também são frações equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque 2 dividido por 4 é quem? É 0,5. E 6 dividido por 12 também é 0,5. No primeiro caso, 1/10 aqui, ou seja, 1 dividido por 10, é 0,1. E 2 dividido aqui por 20, ou 2/20, também representa 0,1. Então, observe o seguinte agora. Considere agora os números 6, 9, 12 e 18. Observe que, nessa ordem, temos o seguinte. A razão do primeiro para o segundo é quem? Ou seja, eu vou comparar aqui a razão do primeiro para o segundo. Quem é o primeiro? É 6 e o segundo é 9. Então está aqui a razão do primeiro para o segundo. 6 dividido por 9. Observe que 6 dividido por 9 tem como simplificar aqui. Dá para dividir numerador e denominador por quem? Por 3. Então 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é exatamente 3. Ou seja, 2/3 aqui. Então a razão do primeiro para o segundo é 6/9 aqui, que também é igual a quem? A 2/3 aqui, que é a fração irredutível. E observe o seguinte agora, a razão do terceiro para o quarto. Quem é o terceiro? É o 12 e o quarto é quem? É o 18. Então observe que 12 aqui dividido por 18 tem como dividir numerador e denominador por quem? Por 6. Professor, eu posso ir dividindo por 2, depois por 2, até chegar aqui na fração irredutível? Pode, mas aqui a gente vai dividir logo por 6, certo? Se você fizer esse processo de dividir logo por 2, depois você divide novamente por 3, aí você chega nessa fração aqui também. Mas aqui vamos dividir logo por 6. Então, 12 dividido por 6 é 2. E 18 dividido por 6 é exatamente 3. Se você fez o processo de dividir por 2, você dividiu dessa forma aqui. 12 dividido por 2 é 6 e 18 dividido por 2 é 9. Aí aqui, dividiu por 3. Então, ficou exatamente, 2/3. Aqui, dividimos por 6 já para ganhar tempo, ok? Então, chegamos exatamente aqui. A razão do primeiro para o segundo é 6/9, que é exatamente 2/3. E observe que a razão do terceiro para o quarto é quem? É 12/18. Simplificando, chega também quem? Em 2/3. Então, observe que a razão do primeiro para o segundo é igual à razão do terceiro para o quarto. Ou seja, assim podemos escrever o seguinte, que 6 dividido por 9, aqui usando os dois pontinhos, é igual a 12 dividido por quem? Por 18. Ou, usando aqui o tracinho, 6 dividido por 9 é igual a 12 dividido por 18. Por que eu posso escrever essa igualdade? Porque quando fizemos aqui 6 dividido por 9 aqui, quando simplificamos essa fração, encontramos quem? 2/3. E aqui, quando simplificamos 12 dividido por 18, também encontramos 2/3. Ou seja, essa primeira aqui é igual à segunda, certo? O resultado dela vai ser igual. Por quê? Aqui dá 2/3 e aqui também dá 2/3. Então, observe que, nesse caso, dizemos que os números 6, 9, 12 e 18, nessa ordem, formam o quê? Eles formam uma proporção. Aqui, 6/9 aqui igual a 12/18, forma o quê? Uma proporção. Então, chegamos agora o quê? A definição. Observe o que diz a definição. 4 números racionais
A, B, C e D diferentes de zero, tomados nessa ordem, formam uma proporção quando A dividido por B é igual a C dividido por D. Ou A dividido por B aqui igual a C dividido por D. Nesse caso aqui, vamos ler essa proporção da seguinte forma. A está para B, assim como C está para D. Então, dessa forma, no exemplo dado, ou seja, no nosso exemplo anterior, vamos ler ele da seguinte forma. 6 está para 9, assim como 12 está para 18. Então, prosseguindo, vamos observar o seguinte aqui. Na proporção A está para B, assim como C está para D, temos que destacar os seguintes elementos. Observe que os elementos aqui, ou seja, os números A, B, C e D, são denominados termos da proporção. E também o seguinte, o primeiro e o quarto termos são denominados extremos, enquanto o segundo e o terceiro são denominados meios. Ou seja, nessa proporção aqui, esse primeiro aqui, que é o A, e esse quarto aqui, que é o D, eles são denominados extremos. Enquanto esse B aqui, que é o segundo, e esse C aqui, que é o terceiro, são denominados meios. Então aqui está até o esqueminha aqui feito. Extremos são quem? O A e o D. E os meios são quem? O B e o C. Aqui das duas formas, na forma também de fração. Então quem é extremo aqui é o A e o D. Quem é meio é o B e o C. Então, prosseguindo, chegamos aqui nesse exemplo que temos. Na proporção 1 está para 10, assim como 2 está para 20, temos o quê? Nesses exemplos, vamos destacar os extremos e os meios. Então, quem são os extremos aqui? O 1 e o 20, certo? E quem são os meios? O 10 e o 2. Nessa outra proporção que temos aqui, 6 está para 9, assim como 12 está para 18, temos o seguinte, quem são os extremos? O 6 e o 18. Quem são os meios? O 9 e o 12. Então, chegamos agora na propriedade fundamental das proporções. Então, vamos observar o seguinte primeiro. Observe a proporção. 1 está para 2, assim como 3 está para 6. Então, observe o seguinte aqui. Vamos fazer aqui o quê? O produto, ou seja, a multiplicação dos extremos e o produto também dos meios, ou seja, a multiplicação aqui. Então, observe que o produto dos extremos, quem são os extremos aqui? O 1 e o 6. Então, o produto deles, ou seja, a multiplicação, 1 vezes 6 dá exatamente quem? 6. E aqui, vamos fazer também o produto dos meios, ou seja, a multiplicação. Quem são os meios aqui? O 2 e o 3. Então, observe que 2 vezes 3 também dá 6. Então, observe que aqui tivemos uma igualdade, porque 1 vezes 6 deu 6, que é o produto dos extremos. E 2 vezes 3 aqui também deu 6, que é o produto dos meios. Ou seja, 1 vezes 6 é igual a 2 vezes 3. Então, como vemos, nessa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, prosseguindo, vamos agora considerar a proporção 2 está para 3, assim como 4 está para 6. E nela, calcular o quê? O produto dos extremos e o produto dos meios. Ou seja, vamos calcular primeiro aqui quem? O produto dos extremos. Quem são os extremos aqui? São exatamente o 2 e o 6. Ou seja, vamos calcular aqui o produto, ou seja, a multiplicação. 2 vezes 6 dá exatamente 12. Então, o produto dos extremos deu exatamente 12. Agora vamos calcular o quê? O produto dos meios. Então, quem são os meios aqui? O 3 e o 4. Então, o produto aqui, ou seja, a multiplicação dos meios, vai dar exatamente 3 vezes 4, que também vai dar 12. Então, o que concluímos com isso? Que o produto dos extremos, 2 vezes 6, é igual ao produto dos meios, que é exatamente 3 vezes 4. Por quê? Porque 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 4 também é 12. Então, também, nessa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto
dos meios. Ou seja, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, temos aqui a nossa, certo, propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte, que se A está para B, assim como C está para D, é uma proporção, então o produto dos extremos, ou seja, o produto aqui, A vezes D, é igual ao produto dos meios, ou seja, aqui, B vezes C. Então, é isso que diz a nossa propriedade fundamental, certo, das proporções. Então, aqui temos dois exemplos que vamos fazer utilizando a propriedade fundamental das proporções. Então, observe que o primeiro exemplo que temos diz o seguinte, sabendo que os números 6, 24, 5 e x formam, nessa ordem, uma proporção, determine o valor de x. Então, observe que aqui eu vou montar a minha proporção que eu tenho aqui, certo? A partir dos dados aqui do meu enunciado. Então, observe que quando ele fala os números 6, 24, 5 e x formam nessa ordem uma proporção, então observe que aqui pode ser quem? O A, o B, o C e quem? E o D. Então vamos montar aqui. A está para B, assim como C está para D. Então observe que 6 está para 24, assim como 5 está para x. Então o que diz a nossa propriedade fundamental? Diz o seguinte, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, quem são os extremos aqui? É exatamente o 6 e o x. E quem são os meios? O 24 e o 5. Então, o produto dos extremos. Quem são os extremos? O 6 e o x. Então, vai ficar 6 vezes x. Aqui estamos fazendo todo o passo a passo, certo? Então, igual a quem? Ao produto dos meios. Ou seja, 24 vezes 5. Então, aqui, 24 vezes 5. Agora vamos multiplicar. 6 vezes x dá exatamente 6x. Igual 24 vezes 5 dá exatamente 120. Ou seja, agora temos uma igualdade aqui, 6x igual a 120. Então aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau na incógnita x. Então observe que esse 6 aqui que está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então o que é x? X é exatamente 120 dividido por 6. Logo, x é igual a quem? A 20. Ou seja, o valor de x que eu procurei aqui é exatamente quem? É exatamente 20. Ou seja, os números, quando eu falo os números 6, 24, 5 e x formam nessa ordem uma proporção, o valor de x é exatamente quem? O valor de x é exatamente 20. Então, temos aqui o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte. Em uma escola, para cada 4 meninas, há 5 meninos estudando. Se há 580 meninos estudando, quantos alunos estudam nessa escola? Então, o objetivo da gente é saber quantos alunos estudam nessa escola. Para isso, temos que saber a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Então, e depois fazer o quê? A soma, adicionar os valores. Observe que na questão dá o número de meninos, que é exatamente 580. E estabelece aqui uma relação que para cada 4 meninas tem 5 meninos estudando na escola. Então, a partir desses dados aqui, vamos fazer o quê? De início, vamos chamar o número de meninas de x e, a partir dessa relação que temos aqui, montar o quê? Uma proporção para utilizarmos o quê? A propriedade fundamental das proporções. Então, observe que, se representarmos por x o número de meninas, vamos estabelecer a seguinte relação. Ou seja, vamos ter essa proporção aqui. X está para 580, assim como 4 está para 5. Então, observe que aqui ficou número de meninas e número de meninos. Número de meninas e número de meninos. Então, observe que aqui temos uma proporção. Logo, podemos utilizar o seguinte. Podemos fazer o produto dos extremos, certo? Igual aqui o produto dos meios. Então, observe que x
vezes 5 aqui vai ser o produto de quem? Dos extremos. Quem são os extremos aqui, ó? O x e o 5. Então, x vezes 5, tá? Aqui, ó. Montamos logo, ó. Fizemos aqui todo o passo a passo. Então, x vezes 5 igual o produto dos meios. Quem são os meios? O 580 e o 4. Então, 580 vezes 4, tá? Aqui. Agora, ó, vamos fazer o quê? A multiplicação. X vezes 5 é exatamente 5x. E 580 vezes 4 dá exatamente 2.320. Observe que aqui temos uma equação do primeiro grau. Então, observe que esse 5 que está multiplicando, ele pode passar para cá dividindo. Então, quem vai ser x? Vai ser exatamente 2.320 dividido por 5. 2.320 dividido por 5 dá exatamente 464. Então, quem é 464? É justamente o número de meninas que estudam na escola. Ou seja, quando queremos agora o total de alunos, é só somar quem? O número de meninas mais o número de meninos. Ou seja, 464 mais 580 dá exatamente 1.044. Logo, nessa escola estudam o quê? 1.044 alunos. E assim finalizamos nossa aula.